Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Este é o 8º vídeo do nosso projeto Catequizando. Não esqueça de deixar lá o seu joinha, se você ainda não deixou, de se inscrever no nosso canal para acompanhar outros vídeos do Catequizando e outros temas variados de acordo com os trabalhos da nossa igreja, tá bom? Então, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Hoje nós abordaremos a segunda parte da resposta à 7ª pergunta do Catecismo Maior. Então, na semana anterior, nós abordamos a pergunta de número 7, mas apenas a primeira parte da resposta, ok? A pergunta indaga o seguinte: quem é Deus? E aí, daquela feita, nós estudamos que Deus é Espírito, em si, por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, e suficiente, eterno, imutável, ok? Incompreensível, onipresente e infinito em poder. Então vimos os atributos incomunicáveis de Deus, vimos o que significa. Se você não assistiu, assista ao vídeo para entender então esses atributos. Hoje nós abordaremos a segunda metade dessa resposta, que diz que Deus é muito sábio, muito santo, muito justo, muito misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade. Tá bom? A segunda parte dessa resposta, ela se concentra nas eternas perfeições de Deus, que nós chamamos de atributos comunicáveis. Tá bom? Os atributos comunicáveis são aqueles que, tendo a sua origem em Deus, né, tendo a sua fonte em Deus, encontra a analogia no homem. Em outras palavras, o homem criado à imagem de Deus possui algumas virtudes que não são intrínsecas de sua humanidade, exceto pelo fato de que Deus criou o homem à sua imagem e comunicou certos atributos que se encontra no homem de modo diferente como se encontra em Deus, mas que tem a sua fonte no próprio Deus. Um exemplo disso é: se o homem ama, é porque Deus ama. Todavia, o amor do homem, ele não é idêntico ao amor de Deus, tá? Uma vez que o homem é uma criatura limitada e mais, uma vez que o homem é pecador. Então, mas se o homem ama, é porque Deus comunicou esse atributo ao ser humano, tá bom? Então, em primeiro lugar, o primeiro atributo que vemos ressaltado nesta resposta do Catecismo Maior é a sabedoria de Deus, né? Vemos o atributo aí da sabedoria de Deus, que ela se relaciona tanto com o conhecimento de Deus, isto é, com seus decretos, quanto com a sua vontade. Em outras palavras, significa dizer que tudo que Deus planejou e decretou, e tudo aquilo que Deus executa, tudo aquilo que ele faz é sábio. A sabedoria está relacionada ou se relaciona com a capacidade de aplicar o conhecimento de forma perfeita. Há uma distinção entre sabedoria e conhecimento, principalmente na esfera humana. Então, quando conhecimento diz respeito a uma capacidade de compreensão, de entendimento ou de assimilação de vários assuntos, né? Refere-se ao intelecto, praticamente, propriamente dito. A sabedoria é aplicar esse conhecimento da melhor maneira possível, tá bom? Então, quando falamos acerca da sabedoria de Deus, nós devemos entender que ela tem como fim a glória de Deus. Então, esse é o fim da sabedoria de Deus. Nesse sentido, Herman Bavinck, ele afirma que essa sabedoria ela se manifesta na criação, né, ordenando, guiando e governando todas as coisas. A sabedoria ela é o arquiteto, como está lá em Provérbios 8:30, continua Bavinck, a modeladora de todas as coisas, que cria e governa todas as coisas, levando-as ao seu destino, que é a glorificação do nome de Deus. Então, pela sabedoria de Deus, Deus tanto decreta quanto ele aplica todo o seu plano. Ok? No livro de Provérbios, vemos a sabedoria personificada, falando. Em Provérbios 8:22, nós lemos: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais
antigas. Nesse sentido, Cristo é a personificação da sabedoria. O apóstolo Paulo fala que para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus porque por meio dele, que é o Logos, né, que é a palavra da criação criadora, por meio dele, de Cristo Jesus, o universo foi formado. João capítulo 1, versículo de 1 a 14, nos mostra isso. Ok? Também a Escritura afirma em Colossenses 2:3 que nele, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ok? Então, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas, e aí ele é a personificação da sabedoria nesse sentido, mas ele é a personificação da sabedoria porque nele todo o conhecimento, né, está oculto. Ok? Então, Deus, ele é sábio. E vemos essa sabedoria alcançando aí a sua demonstração pública, né, o ápice de sua demonstração em Cristo Jesus. A manifestação plena da sabedoria de Deus. Deus é sábio. Então o conhecimento dele, o decreto dele, a sua providência, a sua vontade, são todos igualmente sábios. Nesse sentido, não há nada que aconteça que seja melhor e mais sábio do que o que Deus faz e do que o que Deus fez. Um exemplo disso é a própria cruz de Cristo. Por isso Jesus é chamado poder e sabedoria de Deus. E esse é um atributo comunicável. Portanto, nós tentamos unir o nosso conhecimento com uma conduta que seja sábia, né? A sabedoria não é algo intrínseca da nossa natureza, mas algo que nos foi comunicado. E em decorrência da queda, esta sabedoria ela foi também anuviada em nós, ela foi maculada, né? Ela foi embaçada em nós como imagem de Deus, de maneira que nós necessitamos agir com sabedoria, e só agiremos com sabedoria se for por meio de Cristo Jesus, que é a nossa sabedoria. Então nós precisamos da sabedoria de Cristo no Evangelho, pois somente que é dados diante de Deus por intermédio de Cristo é que nós alcançaremos coração sábio. Lembre-se, Provérbios 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e só temeremos a Deus adequadamente por meio de Cristo Jesus. Ok? Então, Deus, ele é sábio, e nós devemos buscar a sabedoria dele por meio de Cristo Jesus. Um segundo atributo comunicável apontado é o da santidade de Deus. Deus é santo. O escritor J.I. Packer define bem o que significa ser santo. Ele diz que a palavra significa tudo a respeito de Deus, que o coloca separado de nós e faz dele objeto de nossa reverência. E não apenas objeto de nossa reverência, mas de nossa adoração e temor. E aí ele continua, que a santidade de Deus cobre todos os aspectos de sua grandeza transcendente e de sua perfeição moral. E assim é um atributo de todos os seus atributos, salientando a divindade de Deus em cada ponto, cada faceta da natureza de Deus e cada aspecto do seu caráter podem apropriadamente ser chamados santos, precisamente porque ele é santo. A essência do conceito, porém, é a pureza de Deus, que não pode tolerar qualquer forma de pecado, e por isso impõe aos pecadores a constante autocontrição em sua presença. Ok? Então, quando se diz que Deus é santo, nós estamos afirmando que não há imperfeição alguma e nem mácula alguma em Deus. Estamos dizendo que ele é totalmente distinto de toda a criação, que não há nada análogo ou comparado a ele. Enquanto ele não deriva o seu ser e sua existência de nada, tudo subsiste nele, ok? Nesse aspecto, então, lemos na Escritura declarando que ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos e toda a glória está cheia, e toda a terra está cheia de sua glória. Mas também quando Deus exige de seu povo que ele seja santo, que seu povo seja santo,
como o próprio Senhor Deus está pedindo para que o seu povo seja separado dos demais povos, assim como o próprio Deus ele é separado de toda a criação, embora ele também seja um Deus presente, ok? Mas quando Deus exige que o seu povo seja santo, Deus também está exigindo que o seu povo seja santificado e consagrado a Ele, que é a fonte de toda pureza e de toda santidade. É nesses termos que lemos lá em Levítico 11, versículo 44, que diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44 a 45. Então, quando o Senhor exige que o seu povo seja santo, é porque Ele é santo. E Ele se relaciona com o seu povo, santificando o seu povo, para que o seu povo possa estar capacitado a continuar em sua presença. E aí ele exige consagração a Ele, pois apenas por meio de Deus é que o povo de Deus pode ser verdadeiramente santo. Ok? Um terceiro atributo da lista é a justiça de Deus. O grande teólogo Charles Hodge, ele comenta que o termo justiça ou retidão é empregado na Escritura algumas vezes em sentido mais amplo e algumas vezes em um sentido mais restrito. Em teologia, ele é às vezes distinguido como a justiça interna, ou esse termo também ele é distinguido como excelência moral, e também como uma justiça externa ou retidão de conduta. Então ele tem um aspecto interno e ele tem um aspecto externo. E, em outras palavras, Deus ele é justo em seu ser e em tudo aquilo que ele é. Então essa é o que nós chamamos de justiça interna. E ele também é justo em tudo aquilo que ele efetua, em tudo aquilo que ele faz. E essa forma dele exibir a sua justiça, chamamos essa de justiça externa. O teólogo François Torrentin diz que, visto que Deus é em si perfeitamente santo e justo, assim em todas as suas obras ele preserva retidão e justiça incorruptíveis. Então ele é tanto justo per si mesmo, quanto também em tudo aquilo que ele faz. Como Deuteronômio 32, versículo 4 vai afirmar, Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Essa justiça externa de Deus, a forma como ela se manifesta na criação, ela tem algumas características. Ela é, por exemplo, retributiva. E como vai pontuar aqui agora o teólogo Herman Bavinck, ela consiste no fato de que Deus retribui a cada um segundo as suas obras, tratando o justo de um modo e o ímpio de outro modo. Então Deus trabalha, Deus retribui a criatura de acordo com as suas obras. Nesse sentido, a Escritura afirma que longe do Senhor matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Isso está lá em Gênesis 18, versículo 25. Outro fato também é que há equidade na justiça de Deus. Ele a aplica de maneira justa, segundo a proporção do pecado. Ele retribui na injusta medida. Ok? Então ele é aquele que não inocenta o culpado. Afinal, a justiça e o juízo são a base do seu trono, como afirma o Salmo 97, versículo 2. Deus, a justiça dele é remunerativa. O Senhor recompensa o justo. Como Bavinck ainda pontua, digno de nota, porém, é que a justiça remunerativa de Deus é muito mais preeminente na Escritura do que sua justiça retributiva. Ele é aquele que remunera os justos, aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Outro ponto interessante é que na cruz de Cristo, nós vemos a justiça de Deus em relevo ao punir o pecador em Cristo e a remunerar Cristo por sua obra justa
justa e a remunerar os pecadores que confiam, que creem em Cristo com base nos méritos de Cristo Jesus. Ok? Por isso Jesus é a justiça de Deus, pois ele bebeu a justiça no lugar de todos os seus eleitos, aquela justiça que deveria puni-los por toda a eternidade. Cristo suportou essa eternidade de sofrimento naquela cruz do Calvário. Ok? Ao mesmo tempo, foi dado a ele o nome acima de todo nome. Então a justiça de Deus não desamparou o seu filho. Pelo contrário, todas as coisas foram confiadas a ele. Ele foi feito rei e senhor de tudo. E, ao mesmo tempo, aqueles que confiam em Cristo Jesus são herdeiros desta graça e também reinam com Cristo Jesus e por meio de Cristo. Tá bom? Um quarto atributo, ainda apresentado no catecismo, é o da bondade de Deus. Né? E nesse momento eu vou precisar sair da ordem apresentada pelo catecismo. Tá bom? A bondade está lá é o penúltimo atributo da lista. Contudo, apenas por uma questão, uma ordem lógica de explicação, né? Precisamos entender que os atributos que antecedem aí na resposta da pergunta 7ª do Catecismo Maior, então os atributos que antecedem a bondade de Deus, eles na realidade são derivações ou expressões dessa perfeição, da bondade de Deus, ok? Então, misericórdia, graça, longanimidade, tudo isso são expressões da bondade de Deus, ok? Por isso eu vou abordar a bondade aqui então, antes desses outros atributos. A bondade de Deus nos ensina que não há nenhum mal no Senhor, porque Deus é plenamente bom e beneficente. Tudo que Ele faz expressa essa realidade. Não é à toa que após o Senhor criar todas as coisas, criar tudo, a declaração da Escritura é que Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, viu que tudo era muito bom. Então, porque Ele é bom, tudo que Ele faz é bom. E Herman Bavinck nos ajuda a entender isso quando afirma: como Deus é perfeitamente bom, Ele é incessantemente beneficente. Nenhum bem existe em nenhuma criatura, exceto aquele que vem dele e por meio dele. Ele é a causa eficiente, exemplar e final de todo bem, por mais diversificado que seja nas criaturas. Todo bem natural, moral e espiritual nele encontra sua fonte. A Sagrada Escritura é um hino de louvor à bondade do Senhor. Então, queridos, a bondade do Senhor implica que Deus é digno de toda gratidão e adoração. Não é à toa que o Salmo 136, versículo 1, o salmista afirma: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, como eu disse anteriormente, esse atributo se expressa por meio de outros. Dessa forma, como bem ressalta Charles Hodge, a bondade no sentido bíblico do termo inclui a benevolência, o amor, a misericórdia, a graça. E por benevolência se quer dizer a disposição para promover a felicidade. Todas as criaturas sensíveis são seus objetos. O amor inclui a complacência, desejo e deleite, e tem por objeto os seres racionais. O fato é, Deus é bom e é a fonte de toda bondade. Ele é o sumo bono, isto é, o bem supremo. Todo pecado e mal é um atentado contra a sua bondade. Nesse sentido, não há um único ser bom como Deus é, porque não há nenhum ser cuja bondade lhe seja intrínseca, como é em Deus. Ok? Isso é tão verdadeiro que Cristo afirmou esta verdade ao jovem rico, ao dizer a ele: ninguém é bom senão Deus. Só o Senhor é bom, intrinsecamente falando. Só Deus é a fonte de toda a bondade. Isso não nega que haja bondade na criação de Deus. Afinal, como declaramos anteriormente, Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. Mas esse bom é distinto de como é bom nele, porque a bondade que possa haver na criação, mesmo maculada aqui também com o pecado. Então toda a bondade que há na criação deriva dele, ele é a fonte de toda a bondade. A bondade que há no homem regenerado, ela é uma bondade extrínseca. Ela não vem do próprio homem,
ela parte de Deus, tá bom? Somente Deus flui toda bondade. Em quinto lugar, uma expressão dessa bondade é apontada na sétima pergunta do Catecismo Maior de Westminster como a misericórdia. Hermann Bavinck definiu bem ao dizer que a bondade de Deus, quando mostrada àqueles que estão na miséria, é chamada de misericórdia. A misericórdia é o atributo de Deus que o leva a tratar a criatura segundo a vontade divina e não de acordo com as faltas da criatura, mas de acordo com a bondade do próprio Deus. Isso se demonstra quando Deus não dá ao homem o que ele merece. Nós merecemos o inferno, mas se cremos em Cristo, Deus não nos dá o inferno. Assim aprendemos da palavra de Deus por boca do profeta, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Eu mereço a punição, eu mereço o inferno. Mas crendo em Cristo, Deus não me dá o que eu mereço. Isso é misericórdia. É a bondade dele revelada àqueles que estão na miséria. Ok? Um outro atributo um sexto atributo ainda apontado no catecismo, e que também é uma expressão da bondade de Deus, é a graça de Deus. Deus é muito gracioso. Ok? Nesse sentido, certo teólogo afirma: a bondade de Deus é muito mais gloriosa quando é mostrada àqueles que só merecem o mal. Ela então recebe o nome de graça. Se a misericórdia é Deus não dá o que a criatura merece, a graça é Deus dar à criatura aquilo que ela não merece. Se o salvo era alguém que merecia o inferno e isso não lhe foi dado, então ele recebeu misericórdia, porque não foi dado o que ele merecia. Mas se esse salvo, ele também é recipiente da graça, então significa que ele merecia o inferno, mas foi dado algo muito melhor para ele. Então ele agora participa, né? Merecendo o inferno, ele ganhou foi a Cristo e todas as bênçãos relacionadas ao Senhor. Então a graça é um dom, uma dádiva de Deus, do Deus gracioso, dado não apenas a pessoas que não merecem, mas a pessoas que estão em um estado de rebelião a quem oferece essa graça. E é assim que é dito em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Então, veja, para entendermos bem essa graça, precisamos entender o que nós éramos antes de sermos objetos dela. O salvo era antes um filho da ira, como Efésios 2, versículo 1 a 3 mostra. Ele estava em inimizade com Deus, como Romanos 5, versículo 10 mostra. Mas foram feitos filhos de Deus, como João, capítulo 1, versículo 10 em diante vai mostrar. E gozam da comunhão e da paz de Deus, como Romanos 5, 1 vai apontar. Isso é graça. Inimigos debaixo da ira, filhos da ira, inimigos de Deus, se tornam agora amigos de Deus, estão em comunhão com Deus, são feitos filhos de Deus. Isso é graça. E esse fato nos lembra então que Deus é gracioso. Em um sétimo atributo, né, apontado ainda neste catecismo, um sétimo atributo comunicável, e que também decorre da bondade de Deus, é a paciência de Deus, também chamada de longanimidade. Hermann Bavinck pontua que a bondade de Deus que trata com indulgência aqueles que merecem castigo é chamada de paciência ou longanimidade. Deus é longânimo. Isso significa que ele, em sua paciência, dá tempo ao homem para que se arrependa do pecado, para que se achegue a ele. De modo especial, essa longanimidade ela é percebida na relação de Deus com o seu povo. Ela é estendida sobre os crentes para que eles sejam salvos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, afirma: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando olhamos para o capítulo 1, versículo 1 e 2 de 2 de Pedro, e capítulo 1, versículo 1, 2
e 3 da primeira epístola de Pedro, vemos que Pedro está escrevendo a crentes, a fiéis, a que ele chama de eleitos. E aí, ao entendermos então esse pano de fundo, o que Pedro está dizendo para a igreja é que é vontade do Senhor que todos os eleitos sejam salvos, por isso serão salvos. E também, para que esses sejam salvos, Deus é longânimo, ele dá tempo, ele é paciente. Ok? O Salmo 86, versículo 15, lemos ainda o salmista afirmando acerca do Senhor a longanimidade dele, a paciência dele. É dito: mas tu, Senhor, és Deus, compassivo, cheio de misericórdia, paciente e grande em misericórdia e verdade. O Senhor é cheio de graça, ele é compassivo, ele é paciente. Tá bom? E por fim, encerramos essa lista de atributos com outro atributo de Deus, que é afirmado aqui, que é a sua veracidade. É dito que Deus é cheio de toda a verdade. Deus é tanto sábio quanto verdadeiro. Charles Hodge pontua que a verdade de Deus, portanto, é o fundamento de toda religião. É a base de nossa convicção, de aquilo que Deus tem revelado de si próprio e de sua vontade, e em suas obras e nas Escrituras. É digno de toda a confiança. Deus certamente quer e fará tudo exatamente como fez conhecido, e não é menos o fundamento de todo o conhecimento. Deus é a fonte de toda a verdade. Tudo que o Senhor fala ou faz é digno de toda a confiança. Ok? Mas quanto à veracidade de Deus, entenderemos ela melhor na semana que vem, no próximo vídeo, onde nós trataremos mais pormenorizadamente acerca da veracidade de Deus, ao entendermos que Deus ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ok? Então, queridos, finalizando, Deus, o nosso Deus, ele é tanto um Deus transcendente quanto imanente. Ele é tanto o Deus que a sua criação não pode contê-lo. Nesse sentido, ele é incomparável, ele é excelso, incompreensível, inalcançável. Mas também ele é o Deus conosco, o Emanuel. Pois ele é sábio e verdadeiro, justo, santo, bondoso, misericordioso, longânimo e gracioso. A única resposta, então, esperada por parte de suas criaturas é de adoração. Só há uma forma de respondermos adequadamente a isso e nunca será na mesma proporção. Toda a nossa adoração, todo o nosso serviço, todo o nosso louvor, nunca, absolutamente nunca, será à altura do que Deus merece. Mas, se existe algo que nós, se existe uma forma como nós devemos responder a tudo aquilo que Deus é e faz, a tudo aquilo que nos é revelado por meio de seus atributos, é que precisamos nos quedar diante do Criador, do Soberano, que também é nosso Deus, nosso Senhor, misericordioso e bondoso, gracioso e longânimo. Então, o que é exigido de nós, em decorrência do que Deus é e do que Ele faz, é adoração, é culto. Então, quede-se diante do Senhor, ok? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pessoal, semana que vem temos o próximo capítulo aí do Catequizando, e aí então nós iremos para a 8ª pergunta do Catecismo Maior, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha e até o nosso próximo vídeo, ok?